É, fiel, estão querendo mesmo desfalcar o meu Corinthians, viu? Depois de chamarem o Biro de última hora, né, praticamente alguns dias antes da copinha começar, a CBF já fez mais 2 comunicados e convocou mais 2 jogadores do timão para a disputa do Sul-Americano Sub-20, que começa no dia 19 de janeiro. Pois é, na ocasião, o Pedro e o Giovani foram chamados. Um que está disputando a copinha e o outro que iria disputar o Paulista. Ambos agora devem ser um desfalque para suas equipes até no mínimo dia 28 de janeiro, que é quando acaba a fase de grupos, mas em caso de uma classificação até o final, aí vão até o dia 12 do mês seguinte. Portanto, um já não joga mais a copinha e o outro, né, ainda deve chegar para jogar a primeira fase do Paulista tranquilamente. Agora, que coincidência tá sendo a CBF chamar 3 jogadores do Corinthians e tudo de última hora, né? Pô, antes era só o Robert, que já não faz mais parte do elenco, então também não implica em nada. Agora, já desfalcou o Corinthians na copinha chamando 2, e ainda chama o Giovani, que poderia eventualmente jogar o Paulista. Pois é, e no caso do Giovani até tanto faz, né? Ele não é crucial pro Lázaro, então não vai fazer tanta falta. Agora, esses 2 aí, rapaz, o Pedro mesmo, a torcida tá caindo matando na diretoria. Não, como é que libera ele? Tem que ficar, a copinha é mais importante. Mas é aquilo, né, fiel? A copinha realmente é mais importante, só que pra gente, pra torcida em si, porque querendo ou não, é ali que estoura a maioria das promessas, fora que eles 2 são titulares de um torneio mega importante para a base. Mas aqui, pelo que parece, o Pedro foi para lá porque ouviu do treinador que ele seria titular da equipe, então para ele faz mais sentido ir para lá e jogar. Agora o Biro eu não tenho certeza se chega com tanta moral assim, e também nem quero que jogue, viu, porque dependendo de como ele for, é capaz ele voltar e nem renovar. Enfim, para nossa alegria ou não, o importante é que eles vão estar com a seleção. Imagino eu que o Pedro vai jogar e só aí, né, pra mim já vai estar bom demais. É até bom, né, que ele já volta também com moral, vai ser titular aí de uma seleção sub-20 com apenas 16 anos, então imagine a moral que esse cara não vai voltar pro Paulista, né? Rapaz, vai voltar grande, né? O Biro e o Giovani eu já não sei, mas o Pedro... E aí, convocação justa ou estão prejudicando o timão? Comentem aí. Bom, com menos 2 jogadores pro restante do campeonato, e não são 2 jogadores comuns, né, são um dos principais aí desse time, o técnico Danilo sabe que não terá vida fácil para escolher os 2 substitutos para eles. Mas assim, fiel, sendo bem sincero, essa geração para mim é tão boa, tem tantos jogadores bons, principalmente do meio para frente, eu já falei isso aqui diversas vezes, que para mim não está tão difícil escolher não, viu? O Wesley já seria o titular no próximo jogo só pela saída do Biro e pelo que ele fez na estreia, e agora com o Pedro fora também, é bem provável que o Kaique Ferrari é quem vai assumir a posição. Até porque, né, ele também foi o titular pela esquerda do time durante boa parte da temporada. Então, pra mim são escolhas até que bem fáceis, mas não sei se vão ser a mesma coisa. Todo mundo naquela expectativa de ver o Pedro, né, o Biro também, de acompanhar aquelas promessas tão faladas no ano passado e agora vão ter que se contentar com outras pessoas presentes em campo e com substitutos que não são a mesma pessoa, mas possuem qualidades bem semelhantes. O Wesley mesmo, né, o pessoal já conhece, já tem noção aí de como é que joga, então tá tudo certo. Já o Kaique eu posso garantir pra vocês que também é um baita jogador. Talvez não prometa tanto quanto o Pedro, mas ainda assim tem muito recurso e eu tenho certeza que vai cumprir o papel tranquilamente, certo? Mas e aí, quem vocês acham que vai ser o destaque a partir de agora? Será que vai cair no colo do Wesley, do Arthur Souza, do Matheus Araújo? Rapaz, acho que agora esses garotos vão ter a devida atenção que merecem. É, fiel, e esse novo uniforme de treino aí, hein? Cacete, a Nike abençoou demais. Primeira vez que eu fico tão empolgado assim pra ter um uniforme de treino. De fato, caiu muito bem na galera e agora é esperar pra ver se vão manter esse mesmo nível nas próximas camisas oficiais, né? Enfim, o assunto nem é esse, só quis ressaltar mesmo porque a Nike tá de parabéns pelo que fizeram aí no uniforme de treino. Mas sim que depois de perder pro Sub-20 no preparatório pra Copinha, né? Eu acho que foi muito mais um amistoso pros moleques do que pra rapaziada de cima, teve aí o amistoso contra a Ferroviária, que aí sim foi um amistoso de verdade, onde o Corinthians acabou empatando em 1-1. E com isso, o Corinthians já se programou para fazer mais um amistoso antes do Paulistão começar, que vai acontecer já neste domingo. Uma semana antes da estreia oficial aí na temporada, o Corinthians vai enfrentar a Inter de Limeira no CT Joaquim Grava, assim como foi contra a Ferroviária para esse primeiro e último amistoso de 2023. Pois é, contra a Ferroviária foi no final do ano passado e agora vai fazer aí um primeiro amistoso e último também da temporada contra a Inter. Então, meu querido Lázaro, é ganhar ou ganhar, viu? Porque a torcida vai pegar no seu pé se ficar só no empate, viu? Não tem jeito, o clima pro Lázaro já não tá dos melhores. Aí nos amistosos ele também não faz por onde? Pô, aí fica difícil, né, meu querido?
Uma das contratações mais criticadas na última temporada, o atacante Júnior Moraes, de 35 anos, segue fazendo trabalhos específicos no CT Joaquim Grava, a fim de estar 100% para finalmente disputar uma temporada de verdade pelo Corinthians, já que no ano passado o cara viveu praticamente o ano inteiro dentro do DM, e aí quando jogava era entrando no segundo tempo aqui e ali sem ter muito o que mostrar. E segundo Bruno Maziotti, que chegou na época para ser um consultor médico, mas depois acabou virando um físio particular dos jogadores, a prioridade número 1 dele e do departamento médico é justamente de recuperar o atacante para que ele possa voltar a jogar e ser esse reserva do Yuri que hoje nós não temos. E um dos motivos até para o DM estar tão focado nessa recuperação dele seria o nível apresentado pelo Moraes em todos esses anos de Europa. Pô, o Bruno conhece o cara mais do que ninguém porque trabalhou com o cara por um bom tempo lá na Ucrânia, então ele sabe do que o Júnior é capaz e por isso pretende mirar todos os seus esforços nele para que ele esteja pronto ainda antes do Paulistão começar. Lembrando que na última temporada o Mister Ucrânia marcou apenas um gol em 17 jogos, mas para ser mais justo com ele, né, vale ressaltar também que ele fez um gol de pênalti na disputa contra o Guarani, e isso há poucos dias depois de ter chegado no Corinthians, e ainda fez um belíssimo jogo contra o Deportivo Cali, sofrendo até um pênalti no final do jogo que o Fábio Santos acabou desperdiçando. Então, mau jogador ele não é, pelo jeito que pega na bola parece que sabe o que tá fazendo, mas sendo bem sincero, hoje em dia eu sou muito mais dar uma chance pro Giovani ou até pro Arthur Souza mesmo do que pra ele, mas é isso, né, fé que o homem tá voltando. Pois é, parece que daqueles que voltaram de empréstimo no final desse ano, só o Caetano mesmo foi aproveitado pelo Lázaro, porque o resto, bom, depois de uma temporada até que bem ok pelo Grêmio, não sei se a torcida deles concorda comigo, mas depois de uma passagem até que animadora para uma volta ao Corinthians, o atacante Janderson acertou em definitivo com o Ceará e já não é mais jogador do Corinthians. Ele tinha contrato com o clube até o fim de 2023, mas preferiu chegar a uma rescisão amigável com o clube para acertar sem custos com o Vozão. Assinou lá um contrato de 3 temporadas até o fim de 2025 e o Timão ainda vai manter uma certa porcentagem do garoto, visando também ter participação em uma venda futura do atacante. Prática que tá até sendo bem comum nos últimos negócios do clube e que, dependendo do jogador, pode valer a pena. Enfim, fato é que no auge dos seus 23 anos, o Jandeco encerra sua passagem pelo Timão com apenas 3 gols e 3 assistências em 31 jogos. É isso aí, um bom jogador, mas não pro nível do Corinthians. Brilhou justamente nesse Atlético de Goiás e agora tem tudo para repetir o seu desempenho pelo Vozão na Série B, certo? As negociações pelo Coutinho esfriaram, pelo menos publicamente eu não vi mais nenhuma novidade, então a bola da vez é outra. Segundo o Jorge Nicola, o Corinthians já estaria interessado em contar com outro meia, o meia colombiano Carrascal, de 24 anos, que atualmente pertence ao CSKA Moscou da Rússia. Pois é, fiel, o jogador inclusive também é alvo do Atlético de Madrid, da Espanha. Simplesmente o Diego Simeone competindo com o Fernando Lázaro por um jogador que, né, ninguém faz a menor ideia se é bom ou não. A única coisa que se sabe é que esse cara jogou pelo River por uns 2 anos mais ou menos e fez lá 9 gols e 6 assistências em 81 jogos. E agora está querendo e muito sair da Rússia, mas por conta desses problemas da guerra, e o Timão aparece como um desses candidatos a trazê-lo de volta para a América. O único problema, fiel, ou talvez o maior deles, seriam os valores que os russos estariam pedindo por sua contratação. Vejam só, segundo Nicola, é algo em torno de 15 milhões de euros, mais de 80 milhões de reais por um jogador que a gente não faz ideia se é bom ou não. Mas olha só que coisa, o Corinthians obviamente não vai pagar 15 milhões de euros por esse brother. Pô, não entrou nessa briga pensando nisso, mas sim em tentar utilizar aquela cláusula da FIFA que permite que os jogadores desses países, né, da Ucrânia e da Rússia, consigam a liberação de seus clubes de forma unilateral, ou seja, sem precisar da permissão de seu clube para isso, basta ele querer. Pelo menos é o que diz o Nicola, né? Eu nem sei se essa cláusula tá valendo mais, se o Corinthians ainda pode usar, mas fato é que os caras pedem 15 milhões de euros e não estão muito afim de negociar por empréstimo, certo? Mas e aí, será que rola? Ou é só mais uma especulação de mercado? Sei não, hein? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!